Ele é natural de Carmo, do Paranaíba, Minas Gerais, e atualmente reside em Uberlândia, onde atua como dedicado trabalhador do Grupo Espírita Leon Denis. Vamos prosseguir com a nossa visita ao eixo 2, denominado O Reencarnar, e receber com muitos aplausos o nosso comandante Vitor Hugo Menino. Bom dia a todos e a todas. É uma alegria estarmos de volta a essas terras sergipanas, sendo acolhido com tanto carinho por tantas pessoas. Agradeço imensamente na pessoa do Chico. Hoje levantei já conversando com o Chico, foi um privilégio assim de outro mundo. O Chico Xavier, que a gente gosta muito, mas tem como representante Chico Leite. Na pessoa dele, agradeço a todo mundo que de alguma forma já me acolheu, Marcelo, as demais pessoinhas que estiveram comigo e me permitiram estar aqui. A cada um dos abraços de muita luz, de imensa paz que eu tive condições de receber. Eu espero que essas energias que nutriram tanto o meu coração, que me fizeram tão bem a minha intimidade, possam reverberar. O comandante não sou eu, e eu espero que o Cristo de Deus nos ampare, para que nesse momento, irmanados por essas vibrações superiores, sintamos-nos como espíritos imortais que somos, na peregrinação material que nos encontramos. Nós hoje temos que falar da nossa bagagem espiritual. E eu vou pedir ajuda a Allan Kardec para que a gente possa abordar esse tema. Mas o interessante, quando nós pensamos nesse tema, qual a nossa bagagem espiritual para essa existência? Uma primeira ideia precisa surgir na nossa mente. Uma primeira ideia. Qual ideia? A ideia da pré-existência da alma. Um pensamento lógico, porque se eu falo de bagagem para um espírito que foi criado no momento da concepção, ele logicamente não teria, por sinal, talvez uma bagagem bem definida, se delinearia ali no instante da concepção aquilo que ele teria como fornecimento para sua experiência material. Então, ao ponderarmos esta questão sobre a bagagem espiritual, nós precisamos trazer à tona a ideia da pré-existência da alma. Nós existimos antes do corpo existir. Nós somos independentes, além do organismo físico. Ele é apenas, no dizer de André Luiz, uma veste. O espírito é uma organização complexa, carregada de atributos, tendo uma natureza especial, e portanto, nessa grande jornada evolutiva, nessa peregrinação, ele vai se equipando através das suas escolhas e das suas decisões. Pois bem, pensando aí nesta questão, nós vamos visitar o item 38 da obra A Gênese, de Allan Kardec, no seu capítulo de número 1, o teor da revelação espírita. O que Kardec vai abordar no item 38? O que ele vai trabalhar nesse item 38? Ele começa falando a respeito
de uma questão curiosa, que é levantada no texto bíblico, o chamado pecado original. Pecado original. Você vem para a terra e você está marcado por imperfeições que não te dizem respeito. Alguém errou e você é o culpado por aquilo. Essa é uma ideia tantas vezes disseminada no meio religioso. Você traz as marcas de um equívoco que alguém cometeu. Se pensarmos exteriormente, essas ideias, elas são tanto que equivocadas. Kardec vai dizer o seguinte: sem a pré-existência da alma, a doutrina do pecado original não seria somente inconciliável com a justiça de Deus, que tomaria todos os homens responsáveis pela falta de uma só, seria também um contrassenso, e um tanto menos justificável quanto, segundo essa doutrina, a alma não existia na época que se pretende fazer que sua responsabilidade remonte. O que o benfeitor Kardec está considerando para a gente? Pensarmos num pecado original seria tão impróprio, porque você incutiria a responsabilidade em alguém que nem sequer viveu determinada época. Como falar dessa concepção de pecado original se aquele espírito sequer teve alguma parte no equívoco? Então, ele considera que isso é algo contraditório à lei divina, à lei de justiça do Criador. Pois bem, observemos o raciocínio de Kardec. Então ele está colocando que o pecado original não existe. Não trazemos na nossa bagagem espiritual aquilo que não diz respeito às nossas próprias escolhas. Na nossa trouxinha, para a encarnação, só teremos o que nos diga respeito. O que é do outro, é do outro. O que é meu, é meu. Essa primeira ideia que nós recolhemos em A Gênese, item 38. Mas Kardec continua, sigamos com ele. Ele vai dizer assim: com a pré-existência, o homem traz ao nascer os germes das suas imperfeições, dos defeitos de que não corrigiu e que se traduzem pelos instintos naturais e pelos pendores para tal ou tal vício. Observemos, Allan Kardec começa a construir aqui a nossa bagagem espiritual para a encarnação, porque ele vai colocar um primeiro elemento importante. Na nossa bagagem tem imperfeições que falam da nossa história espiritual, imperfeições que dizem respeito às nossas escolhas de outras existências. Primeiro elemento. Então vamos formando aí a nossa trouxinha reencarnatória. É esse o seu verdadeiro pecado original. Então não tem nada a ver com aquilo que Adão e Eva realizaram dentro da narrativa mítica. Está relacionado ao meu livre-arbítrio e à construção do meu próprio destino. Então ele continua: é esse o seu verdadeiro pecado original, cujas consequências naturalmente sofre, mas com a diferença capital de que sofre a pena de suas próprias faltas e não das de outrem, e com a outra diferença, ao mesmo tempo consoladora. Observemos essa expressão consoladora, animadora e soberanamente equitativa. Cada existência
lhes oferece os meios de se redimir pela reparação e de progredir, quer despojando-se de alguma imperfeição, quer adquirindo novos conhecimentos. Então, diante dessa nova encarnação, surge, para além do trabalho com essas imperfeições, a possibilidade do desenvolvimento de novos conhecimentos. É o que Kardec está considerando. E assim, até que suficientemente purificado, não necessite mais da vida corporal e possa viver exclusivamente a vida espiritual eterna e bem-aventurada. Então, o que Kardec está dizendo? Até a perfeição espiritual vai ter na trouxinha reencarnatória o componente da imperfeição. Aquilo que nós não conseguimos melhorar vai estar presente. Não importa aonde seja, com as pessoas que sejam, nós teremos aí essas imperfeições. Só que Kardec, ele analisa a questão de forma mais ampla e percebe que esse espírito, para além das suas ausências ou das suas imperfeições, ele traz outras coisas. Que coisas são essas? Diz ele, ainda no item 38 de A Gênese que a gente está estudando aqui: pela mesma razão, aquele que progrediu moralmente traz ao renascer qualidades naturais, como o que progrediu intelectualmente traz ideias inatas. Identificado com o bem, pratica-o sem esforço, sem cálculos e, por assim dizer, sem pensar. Então, trouxinha espiritual tem imperfeições, mas tem também as nossas tendências do bem, seja a nível intelectual, seja a nível moral. Faz parte dessa trouxinha. Toda nova existência, teremos nessa bagagem pelo menos esses dois elementos. Pois bem, e aí ele vai finalizar essa ideia e vai nos dizer: aquele que é obrigado a combater as suas más tendências vive ainda em luta. O primeiro procura vencer, mas existe aquele que de certa forma já venceu. Existe, pois, a virtude original, como existe o saber original e o pecado, ou antes, o vício original. Então ele está trazendo-nos a perspectiva de que tudo aquilo que diz respeito a ideias inatas, sentimentos ou tendências inatas, são reflexos desse espírito que está se construindo. Isso está plenamente de acordo com a justiça divina, porque diante da pluralidade das existências, os nossos destinos vão sendo construídos por nós mesmos. E como ele bem reforçou, o que é meu, é meu. A verdadeira propriedade, a nossa verdadeira bagagem, transcende o espaço e o tempo, o fenômeno biológico da vida e também da morte. Está com a gente, é intransferível, não tem jeito de fazer via Pix nenhuma doação, mais ou menos nos diz respeito. E é muito curioso, esses dias estava na evangelização, faltou a pessoa, fui lá me aventurar. Beleza, tinha um monte de crianças e eu sou pouco jeitoso com crianças. E aí, uma das crianças, ela estava vivendo o luto. Naquele dia, ela tinha perdido um amigo e estava muito triste. E ela estava assim um pouco mais recolhida na sala, chorando e tudo, e a gente fazendo o acolhimento, né, considerando natural aquele sentimento, tendo em vista que era um processo recente, era um momento de adaptação. Aí uma outra criancinha, um tanto que ingênua, chegou e disse assim: mas tio, todo mundo morre.
E ela falou assim, numa alegria, para consolar ele, só que eu não sei se ajudou, ou se de alguma forma complicou, mas para ela foi tão, olha tio, todo mundo morre. E eu achei aquilo fabuloso, por pensar que as perspectivas e o olhar de cada espírito estão em si mesmos, já marcado desde o período da infância, como a Evelyn estava bem trazendo-nos essa questão a respeito dos espíritos, filhos, o espírito infantil, que reencarna numa condição infantil, ele traz consigo uma bagagem, ele traz consigo alguma coisa. Mas nós colocamos aqui, via de regra, 2 coisinhas na nossa trouxinha reencarnatória. Vamos continuar lá, preparando ela. Vamos no capítulo 5, Evangelho segundo o Espiritismo, na lição, o esquecimento do mal, esquecimento do passado. O que Kardec vai nos trazer nesse item? Porque então, a questão das tendências, seja das imperfeições ou das virtudes, dos conhecimentos, a gente já viu que é bem possível o espírito mantenha, mas ele vai acrescentar um novo elemento. Um novo elemento? Qual esse elemento? Diz ele o seguinte: para nos melhorarmos, outorgou-nos Deus precisamente o de que necessitamos e nos basta. Para uma nova vida, a gente vai ter 2 elementos fundamentais: a voz da consciência e as tendências instintivas. Então as tendências aqui, a gente já colocou elas na nossa trouxinha, mas nós vamos adicionar o elemento consciência. Consciência. Porque a consciência, apesar de estar sujeitas a alguns processos devido à encarnação e à desencarnação, ela mantém-se lúcida, a condicionar o espírito, a guiá-lo ali, mesmo no período da infância, porque mesmo sendo um espírito ainda em condição infantil, ele possui livre-arbítrio, que seja restrito ainda, mas ele ainda possui consciência, para fundamentá-lo nas suas decisões e nos caminhos que deseja construir. Pois bem, então estamos aqui acrescentando mais um elemento, consciência, e é natural que assim o fosse, porque, vejamos, diante da estrada reencarnatória, da peregrinação evolutiva, o espírito, se quiser, não precisa estar dormindo, ele pode se manter lúcido, mesmo diante desses inúmeros processos, ele pode se manter lúcido. E à medida que, como os espíritos vão considerar no livro dos espíritos, a gente for avançando nas escalas dos mundos, eis que a infância ela vai durando menos, e esse espírito vai se apropriando cada vez mais rápido dessa bagagem espiritual. Mas até aqui nós tratamos talvez de elementos internos. Enquanto espíritos, essa é a nossa bagagem interna, um resumo prático da nossa bagagem interna. A gente poderia agora pensar em elementos que vão formar a nossa bagagem, que estão à disposição desse espírito para o seu processo, porque ele vai se constituir uma personalidade, culturalmente, historicamente, socialmente, dentro de determinados valores e perspectivas. Esse espírito vai estar condicionado ao espaço e tempo. Então, existirá outros elementos, mas não interiores, externos a eles para a formação dessa personalidade. É aonde nós podemos acrescentar, estudando, por exemplo, a codificação, 2 outros elementos. Nós temos as chamadas concessões, os recursos que dizem respeito
a necessidade reencarnatória, um corpo, saúde, tempo. Nós temos conhecimentos aí possíveis a serem desenvolvidos, uma série de elementos que dizem respeito aos recursos que a alma, de alguma forma, pode estar portando para o cumprimento daquilo que lhe cabe. Para além das concessões, existem essas posições. Esse espírito, mais ou menos, já tem algum gênero de prova definido. Ele vai estar dentro de um lar, ele vai ocupar possivelmente um determinado campo profissional, ele vai estar agindo em determinadas circunstâncias. A depender desse projeto reencarnatório, surge a pedagogia das posições. Nós estaremos inseridos dentro de um quadro de posições espirituais para a construção e a edificação do que somos. Faz parte da nossa bagagem também. Então vejamos, trazemos até aqui alguns elementos centrais. Quais são eles? As nossas tendências, boas ou nem tanto, aquelas coisinhas tristes que a gente traz, boas ou nem tanto, os conhecimentos já adquiridos, que podem se tornar ideias inatas na construção da alma. Temos conosco as concessões que dizem respeito aos recursos com que seremos equipados, bem como as posições. Esses recursos, essas possibilidades que surgem, não nos dizem essencialmente respeito, porque todas essas posições se renovam dentro do processo, berço e túmulo, e em algum momento a gente é chamado a se despir delas. É o que acontece, por exemplo, com o nosso querido André Luiz, que diante do processo de desencarnação, ele tem que experimentar o sopro renovador, entender o novo momento, só que atrelado aos referenciais materiais, ele ainda considerava-se nas mesmas circunstâncias da sua encarnação. O que acontece com ele? No mundo espiritual, ele continua achando que ele é marido e ele continua achando que é médico. Dois equívocos base. Ele foi equipado com essa posição para cumprir por um determinado momento esse campo de responsabilidades, mas chegado à desencarnação, existe um movimento difícil chamado desprendimento. O lugar da cama que você esquentou, por um bom tempo, pode ser esquentado por uma outra pessoa. Isso se chama universalidade do sentimento. A vida chama a gente para alargar horizontes, e era preciso que ele compreendesse essa lição. Ele queria atender no mundo espiritual como médico, e aí os espíritos vão orientá-lo e falar: André, não é bem assim. Então existe, propriamente dito, os recursos internos dessa bagagem, mas há também os fatores externos que vão compor. Porque, em síntese, poderíamos dizer o seguinte: Deus não só concede ao espírito a tarefa, mas concede-lhe as ferramentas. Tem ferramentas que já estão dentro da gente e outras que nós estaremos equipados provisoriamente. Mas existe diante disso tudo um fator talvez mais essencial, mais importante, que é o fio condutor da nossa existência, o nosso desígnio, aquilo que fundamentalmente vai orientar as experiências, que vai ser ali o fio condutor das nossas vidas. Quando nós vamos lá na obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, nós temos um capítulo intitulado Bezerra de Menezes. Nesse capítulo, Bezerra de Menezes,
o espírito Ismael estava conversando com a galera sobre a situação do Brasil, sobre as lutas que adviriam em relação ao porvir. Ele diz assim: irmãos, o século atual, como sabeis, vai ser assinalado pelo advento do Consolador à face da terra. O Espiritismo viria povoar as esperanças aqui no Brasil. Nestes 100 anos se efetuarão os grandes movimentos preparatórios dos outros 100 anos que hão de vir. E aí ele vai contar que nesse instante estariam acontecendo algumas coisas. Que coisas? As rajadas do morticínio e da dor avassalarão a humanidade no século próximo, dentro dos imperativos das transições necessárias que serão um sinal do fim da civilização precária do Ocidente. Então ele está prenunciando que os tempos seriam difíceis, teríamos morte e muitas dores, dificuldades que ainda hoje veementemente visitam o nosso orbe. E ele considera: faz-se mister, amparemos o coração atormentado dos homens nessas grandes amarguras, preparando-lhes o caminho da purificação espiritual através das sendas penosas. Nós temos aqui então o espírito Ismael falando a respeito desse cenário reencarnatório. Aqueles que estivessem introduzidos dentro daquele momento carregariam consigo um desígnio especial, porque podemos considerar que nós também muitas vezes nas nossas encarnações assumimos compromissos com um mundo em transformação, porque a doutrina espírita vai nos ajudando a perceber: as sociedades são fruto das gerações dos espíritos, das suas escolhas, das suas organizações. Nós somos chamados tanto a propósitos individuais que dizem respeito à nossa melhoria, quanto também a propósitos sociais que vão afetar a vida daqueles que estão à nossa volta. Então aqui ele está como que considerando: olha, nesse tempo teremos também ocupações que dizem respeito ao campo social, diante desses tempos. E é curioso, porque toda vez que surge problemas na Terra, a resposta divina é sempre a encarnação de alguém. Esse é o fato mais curioso, que Bebeto, para os íntimos, Humberto de Campos, para os mais afastados um pouquinho, ele vai dizer: Deus age no silêncio da maternidade. No silêncio da maternidade. Porque toda vez que precisa, o Cristo olha para o time e ele prepara a escalação de alguém. Ele chama alguém do time para compor o jogo. E rapaz, tem uns que entra quando está perdendo de goleada e tem uma capacidade de reverter que é extraordinária. Porque talvez a bagagem que lhes digam respeito já está afortunada dos valores que transcendem o espaço e o tempo. Eis porque talvez o Mestre olhe ainda aos nossos corações e nos faça lembrar daquela afirmativa: aonde está o teu tesouro, está também o teu coração. A pergunta que fica nesse caso é: o que ou em que nós temos concentrado as nossas energias? Porque aquilo que eu gasto a minha energia pessoal, de uma maneira direta ou indireta, constrói a minha bagagem ao longo dos séculos. Aonde está o seu tesouro, está também o seu coração. Carregamos o que consideramos precioso.
Tesouro é o que damos valor. E depende do espírito, da alma, nessa grande jornada, para constituir aquilo que ele considera como valoroso. Mas continuemos. Bezerra vai encarnar. Qual é o desígnio dele? O discurso do Ismael é muito bonito, mas a gente precisa considerar uma coisa: toda vez que um espírito superior é chamado a encarnar, normalmente é porque alguma coisa azedou. Então, assim, tudo de bonito que ele falar aqui, a gente depois vai traduzir de maneira bem humana, porque tem algumas lições preciosas. Vejamos. Descerás, diz, o Ismael faz o discurso, depois olha para o Bezerra. Bezerra, vamos lá. Descerás às lutas terrestres com o objetivo de concentrar as nossas energias no país do cruzeiro, dirigindo-as para o alvo sagrado dos nossos esforços. Está aqui? Tranquilo. Eu creio que vocês também acharam tranquilo, poético, bonito, está tudo certo. Arregimentarás, é a partir daqui que o negócio não fica tão legal assim. Arregimentarás todos os elementos dispersos com as dedicações do teu espírito, a fim de que possamos criar o nosso núcleo de atividades espirituais dentro dos elevados propósitos de reforma e regeneração. Tá, mas parece muito bonito. O que está acontecendo? Ele precisa arregimentar todos os elementos dispersos. Tem gente brigando, tem algumas discórdias acontecendo, existem corações que não estão trabalhando pelo ideal, e você tem a missão de unir. Você será o ponto de união, de convergência desses objetivos superiores, se transformando aí nesse alicerce para a construção de um núcleo de atividades espirituais. Não precisamos, continua o Ismael, não precisamos encarecer aos teus olhos a delicadeza dessa missão, mas com a plena observância do código de Jesus e com a nossa assistência espiritual, pulverizarás todos os obstáculos à força da perseverança e da humildade, consolidando os primórdios da nossa obra, que é a de Jesus no seio da pátria do seu Evangelho. Então ele está considerando: você tem recurso, na sua bagagem tem recurso, mas o cenário que você vai lidar não vai ser o melhor. Vai ter espírita disposto a colaborar? Aqueles docinhos, amorosos, aquela gente boa, entusiasmada, feliz, comprometida? Nem sempre. Porque vejamos, a encarnação dele responde a uma dor, a uma dificuldade humana. E em menor ou maior escala, nós também nos comprometemos. Nós também, de alguma forma, assumimos compromissos, porque ninguém desce para errar. E como nós estamos na construção dos valores subjetivos de um mundo celeste, é justo assumirmos esse campo de responsabilidade nos diversos setores da vida humana. Só que para isso, quase sempre, e conforme o Espírito Verdade vai dizer a Kardec, quando lhe escreve ali em junho, em 12 de junho, sobre a sua missão espiritual, ele vai considerar: a missão dos reformadores não é fácil, porque podemos dizer que, para além das dificuldades externas que nós teremos frente às pessoas que encontraremos, existem as dificuldades internas, porque enquanto trabalhadores do Cristo, e aqui está uma grande questão, nós temos valores que delimitam grandes potenciais, mas tem uns trem que, pelo amor de Deus, a gente é ruim com força.
E a gente dá um trabalho, porque você olha para a pessoa e fala: gente, mas fala tão bonito, mas olha aquele trem que ela faz ali, pelo amor de Deus. Está na bagagem, não está? Tendência, tem um trenzinho bom, mas tem a parte ruim. E fazer o quê? Esse é o desafio, por exemplo, do Cristo convivendo com a gente todo dia. Porque tem uns trem que eu falo assim, dá orgulho de ver. Mas tem outros que eu falo, isso aqui não é do meu time não. Porque a gente ainda oscila demais. E faz parte do processo natural. E o que a gente precisa tomar cuidado, talvez hoje seja isso. Porque muitas pessoas que a gente admira, elas estão sujeitas a errar. Muitas pessoas que a gente considera assim como valorosos trabalhadores estão sujeitos a cair. E a grande questão é que a gente não está considerando muitas vezes que esse espírito, na bagagenzinha dele, tem também algumas questões que ele mesmo está resolvendo. E a gente às vezes descarta as pessoas por causa dessa bagagem, por causa desse campo de dificuldades. E é muito bonita a fala de Estevão, quando desencarnado, ele olha para Saulo pela primeira vez, e o Saulo quer pedir perdão pelo equívoco que ele teve. O Estevão, olhando profundamente, vai considerar: Saulo, só Jesus foi puro. Só Jesus foi puro. Eu também estou na luta. Eu também estou no processo. A bagagem espiritual dele talvez fosse diferente do Estevão, porque diante do apedrejamento, o Estevão teve uma leve ideiazinha de dignamente requerir o seu direito de defesa. Ele teve uma leve impressão de dignidade na defesa pessoal, só que ele passou rapidinho. Agora o Saulo não foi bem assim. A bagagem do Saulo era diferente, porque quando ele se vê totalmente desnorteado pelo fato que o Estevão conseguiu ser mais imponente, demonstrar mais autoridade moral, mais força viva, o Saulo fica transtornado. A sua bagagem espiritual pesa, as tendências instintivas dele vêm à tona, e ele recorda aquele período que ele foi um leão, e estava disposto, com unhas e dentes, a defender sua sobrevivência. Um movimento de perseguição se constitui para ele como uma resposta ao orgulho ferido. Na bagagem dele tinha cuidado. A humildade é uma necessidade central. Vejamos, cada um dos trabalhadores do colégio apostólico tinha sua bagagem, e nós ainda temos. Normalmente quem conhece a nossa bagagem é quem convive de perto com a gente. Se a minha mãe, meu pai, minha irmã chegassem aqui, eles iam dar testemunho de todos os elementos da minha trouxinha reencarnatória. Eles iam falar minhas coisas boas, que ia ser mais rapidinho, e depois ia ter a listinha. A listinha de fatores a serem melhorados. Graças a Deus eles me amam muito. Mas eu gostaria de terminar aqui pensando nessa reflexão que nós estamos construindo com uma parábola. Uma parábola. Qual é essa parábola? Qual é essa parábola? Parábola do bom samaritano. Por quê? Eu não vou entrar no detalhe do contexto. Jesus com o doutor da lei. Mas eu queria chamar a atenção para um detalhe.
Vamos ver se a gente consegue perceber juntos. Vou ler ela aqui, nós temos uns minutinhos finais aí. Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu na mão de assaltantes. Esses lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Então, uma pessoa estava fazendo um percurso, estava em trânsito, foi apanhada e ficou desfigurada, sem lucidez, quase desencarnada ali. Aconteceu de estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhes as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele no dia seguinte. Deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuida dele, quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Essa é a parábola. Tá, não entendi. O tema é bagagem espiritual, não um bom samaritano. O que tem a ver esta passagem? 3 personagens passando. 3 personagens, cada um com a sua bagagem. Cada um com a sua bagagem. O sacerdote e o levita com a bagagem religiosa gigantesca. O patrimônio espiritual que eles tinham nas mãos era gigantesco. Gigantesco. Eles estavam em trânsito. Para que bagagem? Se não para viajar. Mas a gente tem o bom samaritano. Já pararam para pensar que ele era o mais preparado de todos? O que ele tinha? O que ele ofereceu de primeiros socorros para o homem? Porque ele estava nas últimas. Ele fez o quê? Tendo piedade, ele enfaixou as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Então ele tinha atadura, ele tinha vinho e ele tinha o óleo. Ele tinha uma bagagem. Ele tinha uma bagagem. A grande questão é: todos tinham alguma coisa para dar. Todos tinham alguma coisa para dar. Mas um bom samaritano resolveu entregar o que tinha. Ele estava preparado. O desafio é: todos nós estamos em trânsito. Nós vamos encontrar gente por toda parte. A pergunta é: o que você tem preparado para aqueles que vão te encontrar? Muito, muito obrigado.